Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Empreendedoras à Mesa, trazendo aí a nossa temporada 2025. Essa temporada, gente, ela vem um pouquinho diferente. Além de a gente trazer várias empreendedoras que vêm contar um pouquinho sobre a história de sucesso, a gente está trazendo para essa versão de 2025 alguns convidados que vêm falar para a gente de coisas novas que a gente tem aí no mercado que vão ajudar, né, empreendedoras também, o seu negócio de gastronomia, vender mais, potencializar. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que também é engenheira, né? A Leila Costa, ela é engenheira química, é doutoranda, né? Tem doutorado já, né, Leila, nessa área. E ela vem falar sobre um tema muito bacana aqui com a gente, que é a inteligência sensorial. Seja bem-vinda, Leila. Obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês, de poder compartilhar conhecimento, poder ajudar nesse desafio que é o empreendedorismo na área de gastronomia. E, gente, qual que é a ideia desse bate-papo hoje aqui? Primeira vez que eu escutei o termo, né, inteligência sensorial, para mim, eu falei assim, olha que legal, não sabia que isso existia. A parte de análise sensorial é algo muito comum pra gente na questão da faculdade, né? Eu desenvolvi novos produtos, o meu TCC tinha toda uma questão de laboratório, mas era uma coisa assim, eu pensava, gente, como que a gente vem trazer isso para um processo de gastronomia, né, certo? E como que você consegue deixar isso mais didático e mais alinhado para que o setor, né, bares, restaurantes, os chefes, enfim, traga esse processo para ajudar no teu aumento de venda, na experiência do cliente, em algo que vem agregar. E a inteligência sensorial, acho que ela tem um pouco dessa dinâmica, né, Leila? É uma metodologia. Eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho aí da tua história realmente como empreendedora, como que você chegou até aqui e o quanto esse método pode ajudar aí, não só empreendedoras, é óbvio, né? Mas o nosso processo aí para gestão gastronômica. Então, a minha trajetória, eu formei em engenharia química, mas sempre gostei da área de alimentos, apaixonada por essa área, e fui estudar, me especializar na Alemanha, e na Alemanha eu conheci a análise sensorial mais aprofundadamente. Então, eu trabalhei nessa área um bom tempo na Alemanha, também logo depois da especialização, e me apaixonei. Eu tive certeza que era isso que eu queria fazer o resto da vida. E trabalhei muito tempo na parte de desenvolvimento de produto para empresas, mas logo depois já com consultorias e novos projetos na área de gastronomia também. E atualmente trabalho com consultoria, treinamento para empresas e também para restaurantes e bares e confeitarias, enfim. E sou também professora universitária, dou aula em curso de gastronomia da Univale e outras instituições de ensino e tanto em graduação quanto pós-graduação. Trabalho, a minha disciplina é análise sensorial, né, voltado para a gastronomia, e nessa trajetória da análise sensorial do meu trabalho, para mim ficou muito claro que para desenvolver o paladar não é um dom, né? Isso é uma crença que muita gente tem. A pessoa tem um paladar apurado. Paladar não é dom, paladar é conhecimento, técnica e prática. E aí, isso para mim ficou claro que o profissional de gastronomia, principalmente, ele tem um paladar como uma ferramenta valiosa para ele. E isso ele consegue desenvolver o paladar, e aí eu vou dizer assim, mas para que vou desenvolver o paladar, né? Qual é o objetivo de desenvolver o paladar? Com o paladar mais desenvolvido, você consegue não só criar novos pratos, mas como ter um entendimento melhor do padrão de qualidade, de comunicar sensorialmente o que é ácido e doce, né? Qual é o nível? Isso aqui é agridoce, é ácido com doce, tá? Mas qual é o nível que você quer de mais ácido, mais doce? E fazer com que toda a equipe entenda também. Quando eu imagino uma criação de um novo prato, não é só uma combinação de ingredientes. É uma experiência sensorial que você está proporcionando para o seu cliente. E essa experiência sensorial, ela passa pelos sentidos, né? Aí acho que tem um ponto legal, né, Leila, de ressaltar, porque às vezes a gente acha, né, que essa parte sensorial é só o paladar em específico, e não é. É uma questão de combinações. A gente é estimulado sensorialmente falando o tempo todo. Luz, barulho, cheiro, gosto. Então, assim, é um conjunto da obra, né? Isso. De como que você apura, certo? Acho que quando a gente fala em inteligência sensorial, é como unir. Claro que o paladar, ele tem
ele é meio que predominante quando a gente fala do processo de comida, mas qual é o cheiro também que isso tá trazendo? O que eu tô ouvindo junto com esse processo, né? É que o paladar, o paladar, ele é multissensorial. O paladar, ele é integrado com todos os sentidos. Uhum. Né? Então, na percepção da aparência, você já cria uma expectativa de qual é o sabor e qual é a textura visual, daquilo. Isso. A audição, nós usamos muito a audição, muito mais do que a gente imagina, principalmente na parte de textura, e a textura é muito importante. Né? Quando tem um elemento de textura, de crocante, ativa o auditivo também. Então, quando você consegue, em um alimento, estimular todos os sentidos, visão, paladar, olfato, tato, que é da textura, audição, você consegue se conectar sensorialmente o seu produto com o cliente. Com certeza, assim, aí sim é uma experiência sensorial. Mas, além da nossa percepção, tem o contexto também, né? Então, hoje, atualmente se chama análise sensorial do contexto, que é o ambiente onde está inserido, por isso que é tão importante, né? Cuidar do ambiente, a própria louça que está sendo apresentada, temperatura do prato e tudo mais. Mas, especificamente, a inteligência sensorial, que é a técnica que eu trabalho, a inteligência sensorial é uma perspectiva mais contemporânea das ciências sensoriais. Ela trabalha com a capacidade de desenvolver as habilidades sensoriais e a conexão entre os sentidos e a mente. Então, porque a gente fala, mas em relação ao olfato, por exemplo, meu nariz, eu não sou tão boa assim de olfato, meu nariz não é tão bom. Não, o teu nariz é ótimo. O problema aí é a sua conexão entre o nariz e a mente. Então, porque quem edita, quem identifica os aromas que a gente sente, os sabores que a gente sente, é a nossa mente. E aí vem claro, tem toda a experiência que você tem na vida, né, suas referências, mas a gastronomia, ela vem para ampliar ainda mais essas experiências sensoriais. Então, eu sei, né, eu tenho certeza que o mercado de gastronomia, ele é muito desafiador. Uhum. Muito desafiador. E a inteligência sensorial, ela vem para facilitar, né, o caminho dos profissionais de gastronomia. Então, porque quando a gente fala em inteligência sensorial, na hora já vem na mente assim, é a pessoa que degusta o sommelier, a pessoa que faz degustação. Não, a inteligência sensorial pode ser aplicada na rotina diária de um restaurante. Acho que aqui, né, Leila, tem um ponto bem importante para a gente trabalhar, porque é isso, né? A gente está falando muito da questão da gastronomia, do chefe, é muito importante, né, dentro dessas questões de criação. A Leila ela pode falar um pouco mais sobre quanto essa percepção sensorial ajuda na criação de um prato, mas ela vem muito da gente treinar a equipe como um todo, de como vai apresentar esse processo final lá para o seu cliente, certo? Porque se eu tenho uma equipe treinada sensorialmente falando de um prato novo, a dinâmica de como que ela vai vender esse prato, de como que ela vai apresentar ele para o meu cliente, de como que ele, até teoricamente, olha, começa por aqui, depois você vai para essa parte aqui que tem o crocante, porque esse caminho aqui vai te proporcionar uma experiência diferente. E em tempos de inteligência artificial, gente, a conexão que você faz entre essa pessoa comer, entre alguém estar ali explicando, guiando, é um diferencial muito grande para os negócios, né? Com certeza, sim. Hoje em dia eu trabalho muito com a área de vendas, tanto para restaurantes ou para quem trabalha com produtos com sensorial diferenciado, com uma qualidade sensorial diferenciada, na área de confeitaria, por exemplo, ou na área também de coquetéis. E essa parte vamos lá, eu desenvolvo eu crio um prato, eu desenvolvo um produto, eu vou levar para o cliente. A equipe de vendas, ela tem que estar treinada. E o que normalmente se faz? Se faz uma degustação dos pratos. Quando faz, né? Quando faz. Isso, quando faz, a gente já fica feliz. Bom, quem vende, pelo menos, conhece o prato. Quando você trabalha com técnicas de inteligência sensorial, vai além do conhecer o prato. Você vai perceber, reconhecer qual é o diferencial sensorial daquele prato, porque ele vai perceber ali se o diferencial é a diferença de textura. É crocante e cremoso.
ácido, você vai sentir o ácido, também vai sentir o adocicado. Então, você reconhece essa percepção sensorial e na hora de fazer a divulgação do seu produto, a venda do prato, de apresentar o prato, você vai conduzir, né, o seu cliente, a condução do processo de venda muito mais assertiva, porque você vai evidenciar o diferencial sensorial de qualidade do seu prato. E quando a pessoa provar, vai dizer, nossa, é isso mesmo, eu senti crocância, eu senti cremosidade, porque quando a pessoa está vendendo, ela cria uma expectativa. E na hora que você prova e você atinge a expectativa, nossa, é sucesso, com certeza. Agora, É um outro diferencial, exatamente, né? se cria uma expectativa e ela não é atingida, aí vem a frustração. Então, isso é muito importante. Quando apresentar um prato, normalmente se trabalha mais, de que é feito aquele prato? Quais são os ingredientes? Ou, de que forma que, ou se é saboroso, se é gostoso, que usam adjetivos que, para o cliente, não me traz nada. Não me traz a resposta do que eu quero. O que se passa? Eu vou trabalhar o diferencial. Mas o diferencial de qualidade do meu produto é que eu trabalho com ingredientes de ótima qualidade. Tá. Mas o seu concorrente vai dizer a mesma coisa. E é uma obrigação, de um modo geral, né? É uma obrigação, começa por aí. Então, qual é o diferencial? Quando você está preparando o alimento, ter esse cuidado também, né, de entender qual é o diferencial de qualidade sensorial desse prato. Se é na textura, então tem pontos de atenção sensorial também dentro do processo que eu preciso também cuidar. Então, a inteligência sensorial, ela trabalha todo o processo na área de gastronomia. Um resumo mais assim. Dá um exemplo prático aí pra gente, Leila. Eu vou começar com a parte de vendas, então, que eu acho que é um gargalo aí, porque faz na hora de apresentar o prato, de conduzir a venda, isso é muito importante, porque vamos lá, vou dar um exemplo. Você chega num restaurante, pede um prato, olha, esse nosso prato é assim, tá. Normalmente se fala de que é constituído o prato. E a pessoa diz, tá, e esse prato e como é que me indica? Eu vou dizer assim, olha, esse prato aqui, essa carne, ela vem, o ponto que você desejar, mas ela vem suculenta, né, no tempero certo, e você vai ter uma guarnição que, acompanhada com a carne, ela tem uma nota um pouquinho mais ácida, mas é mais cremosa, e que vai combinar e harmonizar muito bem com o teor de gordura da carne. Então, ou você pode trabalhar também a parte de textura, né? A carne, ela tem uma textura suculenta, mas é macia. Uhum. Isso, então, quando a pessoa vai provar isso, ela vai sentir, ela vai criar uma expectativa e a nossa mente já vai imaginando qual é a experiência que eu vou ter. Então, quando a pessoa vai provar a carne, ela vai estar exatamente macia, suculenta, e a guarnição, ela tem uma nota ácida que ela vai combinar muito bem e aliviar essa sensação de gordura, né? Então, isso, às vezes, quando você vai vender alguma coisa que tem uma nota ácida junto com gordura, as pessoas vão achar estranho. Mas se você cria essa expectativa, se você evidencia qual é a sensação que a pessoa vai ter, e ela prova, nossa, isso aqui é muito bom mesmo. Então, essa expectativa, ela é atingida. Eu vou dar um exemplo clássico, assim, que fica mais fácil. Por exemplo, nós temos muitas marcas aí famosas que eles não falam de sabor. Eles falam de textura. Uhum. Né? É crocante e cremoso. Uhum. E quando a pessoa vai provar, ela vai sentir crocante e cremoso. Ela vai até achar o sabor ótimo, né? O sabor mas não é o evidencial dele. Então, na gastronomia, é muito importante, não precisa descrever um prato que nem se descreve um vinho. Né? Uhum. Nota disso, aroma disso e tal, porque isso se torna muito maçante. Distante maçante, né? da tua percepção. Então, entenda, eu vou fazer um exemplo simples. Uma coxinha de galinha que é
né? Coxinha de galinha, que é, para mim, é uma das referências da gastronomia brasileira. E aí, se ela for, na hora que você vender, se ela tiver sabor, se o sabor dela é levemente temperado, mas tem uma nota aí, tem algumas ervas com temperos naturais, mas evidencia o sabor natural do frango, né? E é cremosa, é crocante, é macia. Você vai provar e vai dizer, nossa, é tudo isso mesmo. Né? Agora, se você vai vender essa coxinha um pouquinho mais cara. Por quê? Porque ela tem todas essas condições. Agora, eu vou fazer uma coxinha de galinha maior. E aí tem uma coisa que eu chamo de proporção. Né? Aí a pessoa, vamos lá, enche de recheio ou coloca uma massa demais. E quando a pessoa vai provar, ela não sente essa diferença de textura. Então, às vezes você vender uma proporção maior por querer agradar o cliente, e o que vai agradar o cliente não é a quantidade, e sim a experiência sensorial que ele vai ter com o produto. Exatamente. Eu não sei se me fiz assim. Não, claro, com certeza, porque é isso, né? É uma composição de várias coisas. Então, às vezes, eu gosto de comer a coxinha com mais frango. Mas a hora que eu mordo, ela não tem mais textura de coxinha, porque eu perdi um pouco da massa ali do processo que vai me dar aquela parte, porque o recheio é mais seco, a massa é mais úmida. A crocância de fora é o que faz com que você morda e tenha a experiência completa, né? Então, acho que às vezes é isso. Muitas vezes, acho que essa questão até na própria venda, né, Leila? As combinações que a gente tem. Porque você vai lá e pega um prato que tem uma carne bem gordurosa e daí tem um molho um pouco mais brando, porque você já tem a gordura da carne. Daí a pessoa fala assim, mas posso trocar pelo molho de gorgonzola? Pode tudo, né, gente? Mas qual a experiência que ela vai ter? Porque você tem uma carne com gordura, daí um molho carregado de gordura também. Então, a hora que você comer, né, os gostos podem até serem gostosos, mas a hora que você comer, o que vai ficar aparecendo? Paladar. Exatamente. Gordura. E aí, a pessoa tem que ter essa questão, olha, poder trocar? Às vezes pode, às vezes não, vai depender do teu negócio. Mas ela tem que ter esse conhecimento e já alertar o cliente, porque às vezes, assim, eu gosto do molho de gorgonzola, eu gosto da carne gordurosa, mas será que as duas juntas vão te proporcionar a experiência que a gente está criando aqui? E uma ideia também é quando você tem essa inteligência sensorial, você vai começar a pensar, raciocinar diferente, por exemplo, sensorialmente. Né? Então, você consegue também trabalhar o serviço de forma sensorial. Eu posso colocar um prato, né, como se fosse possibilidade de uma degustação, de eu trabalhar uma carne com aquele um novo molho que não é tão pesado, e eu posso trabalhar uma outra carne que não tem tanta gordura com gorgonzola, entendeu? E dar essas possibilidades. E isso, as pessoas vão sair tendo a vontade de provar mais. Do que, então, trabalhar essa diversidade de possibilidades sensoriais, do que ficar limitado, né? Então, o cliente vem, mas não adianta, o cliente gosta disso. Não, tranquilo, se ele gosta disso, você tenha um formato, mas também tenha uma outra proposta para abrir novas possibilidades também. Né? Quando a gente fala da inteligência sensorial, é poder explorar isso do ponto de vista de como eu posso inovar dentro do meu negócio usando esse tipo de conhecimento. E tu não precisa ter um prato super elaborado. Quando eu falo da coxinha de galinha, porque assim, quando se fala gastronomia, inteligência sensorial, não é só um prato super elaborado, né? Não, é o simples. O simples é o mais difícil, sensorialmente. Mas é você entender que aquele prato foi planejado sensorialmente para a pessoa perceber tudo que ele pode. Então, um outro exemplo que eu vivencio também é também manter o padrão de qualidade. Quando a gente fala manter o padrão de qualidade, isso parece distante, mas eu faço isso, eu uso os mesmos ingredientes, eu uso a mesma receita, né? Todo mundo é treinado, mas a percepção sensorial de cada um é diferente. Então, às vezes, o cliente vai... Isso já aconteceu comigo, deve ter acontecido. Você vai num restaurante... Nossa, por exemplo, fui num restaurante, comi uma lasanha, achei maravilhosa aquela lasanha. Eu saí falando para todo mundo, nossa, aquele restaurante tem uma lasanha fantástica. Aí eu volto lá e totalmente diferente.
não é nada daquilo que eu provei. Então, eu criei uma expectativa, gerou uma frustração e, mas é porque trocou a cozinheira, trocou a equipe. Não, mas é porque você veio de manhã, um turno faz assim, um turno... Mas a receita é a mesma, os ingredientes são os mesmos. O que mudou? É que mudou aí, é que cada um da equipe tem que entender sensorialmente qual é a função de cada ingrediente, né? Qual é o diferencial sensorial daquela lasanha, por exemplo? Era o quê? Era um molho e a carne muito bem feita. E a massa era fininha, cozida no ponto certo. A mistura dos queijos na hora certa, o ponto de... Então, se todo mundo entende qual é o meu diferencial, quando eu falo diferencial sensorial e qualidade, é isso. Qual é o meu diferencial sensorial e qualidade? É o tempero da carne? Pode ser. É o ponto da carne? É a quantidade de queijo que eu coloco? É a proporção de molho que eu coloco? Então, se eu entendo isso, e eu passo isso para toda a minha equipe, e todo mundo entende que é assim que deve ser feito, qual é o ponto de atenção que tem que ter, a equipe toda está treinada. E, com certeza, vai se mantido sempre o padrão de qualidade. E aí você começa a fidelizar cliente. Né? E isso também, para quem está vendendo, que eu vou lá na frente, quem está vendendo, quando faz a degustação dos pratos, isso é ótimo, quem faz já está fazendo a lição de casa muito bem feita, mas não adianta só degustar, se não conduzir essa degustação de uma forma guiada, dizer assim, olha, e deixar as pessoas perceberem, né? E para isso tu tem que primeiro despertar o sensorial da equipe, e aí cada um vai perceber, vão comer e eles entre eles mesmos vão fazer descrever sensorialmente o prato, quer dizer o melhor deles que eles sentiram. E muitos deles vão dizer, é o molho, é a massa fininha. E aí se monta um roteiro de vendas. Nossa, essa lasanha, diferencial dela, a massa, ela vem no ponto certo, é uma massa leve, artesanal. Né? O molho, o nosso tempero aqui não adianta dizer que o tempero é especial se a pessoa prova e vê que o molho é igual, é um molho pronto e que não é especial. Então, tem que ser o nosso molho realmente. É feito especialmente aqui. Os tomates são feitos com molho de tomate, então ele tem uma doçura, ele não é tão ácido, vem a doçura natural do tomate. E nós trabalhamos você vai ter a sensação de comer a melhor lasanha que você já comeu. Você pode dizer isso. E, com certeza, a pessoa vai provar e ela não vai dizer que é melhor, mas o que você disse, ela percebeu. Essa expectativa. Você conseguiu cumprir ali dentro dos processos o que está vendendo, né? Então, se eu falei isso e, de fato, a cozinha está integrada com o mesmo treinamento, tem essa mesma experiência sensorial, o cliente vai conseguir sentir aquilo que você está falando para ele lá na ponta, certo? Isso a gente chama de conexão sensorial do seu produto com o cliente. Legal. Então, tem coisas que a gente diz, se eu comi o melhor hambúrguer que eu comi na vida foi em tal lugar. Né? Não, se alguém perguntar qual é o melhor lugar para comer hambúrguer, em tal lugar. E se você descrever, você não vai descrever todo o hambúrguer. Você, nossa, por quê? Porque eles têm o pão deles é diferente. Né? Citando, às vezes, um clássico muito grande. Todo mundo fala, eu adoro o hambúrguer, por exemplo, do Madeiro. É um bom hambúrguer, mas qual é o maior diferencial deles? O pão. O pão, por questão da crocância com aquele hambúrguer suculento. Então, você consegue fazer uma harmonização bacana do processo. Só que eles não vendem, os garçons não falam isso pra gente quando você vai lá no processo final. Isso se deu por quê? Porque você já foi lá e conseguiu fazer esse processo acontecer. E daí a escala industrial, os pães vêm, né, dentro desse processo, consegue manter a crocância. Tanto é que eles já estão vendendo pão. Há muito tempo, inclusive, né? Pra você viver a experiência em casa, justamente porque é o maior diferencial. Vende hambúrguer, vende o pão, enfim, tem esse processo bem alinhado. Conta um pouquinho pra gente, Leila, quais são os pilares, né, dessa metodologia ali da inteligência sensorial e como que a gente passa, né, como que as pessoas que participam desse treinamento ou desse processo aprendem a fazer isso na prática. Então, vamos lá. O primeiro pilar é você despertar sensorialmente, porque todo mundo tem um potencial enorme da inteligência sensorial. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos fazer um comparativo. Vocês vão ouvir falar muito ainda de inteligência sensorial. Ela é uma coisa muito nova.
como foi falado de inteligência emocional, faz 10 anos, mais ou menos, começou a falar de inteligência emocional, questão do comportamento, para a gente acessar, entender quais são os sentimentos, quais são as nossas emoções, né? Nós já temos a nossa inteligência racional, que já vem da nossa educação, de fazer cálculo, de pensar, de planejar. A nossa inteligência sensorial, ela está ali para ser acessada. Então, quando um dos pilares é despertar, entender como é que funciona. Legal. Como é que funciona essa percepção sensorial? E perceber vai além do sentir. É compreender o que você está sentindo. Então, primeiro se desperta sensorialmente, né, para você entender como é que funciona o olfato, o paladar, a textura, o aroma. E depois você começa já num processo de você perceber, sentir, compreender o que você está sentindo. E aí sim você começa a desenvolver sensorialmente. Existe, isso é importante falar, que nós somos educados sensorialmente de uma forma equivocada. Porque desde criança, a nossa educação, a criança descobre o mundo através do sensorial. Antes da criança aprender a falar, a comunicação dela e a descoberta do mundo é através do sensorial. Tem uma fase da criança que ela é totalmente oral. Ela tem que cuidar, porque qualquer coisa ela leva na boca. Porque ela descobre o paladar. Né? E aí os sentidos. Então, por isso que ela leva na boca, não é porque vai sentir ser gostoso, que é uma forma de descobrir o mundo. E ela vai descobrindo o mundo, por exemplo, através do tato, do olfato, do paladar. A criança tem 2 caminhos para caminhar aqui. Você está caminhando com ela. Tem um que tem uma poça de água, e tem outro que tem folha, e tem outro que tem a calçada. Ela vai por onde? Ela vai na folha, ela vai na água. Para viver a experiência. Para viver a experiência, porque ela está se descobrindo. Então, e com alimento, o que se faz? Quando se dá um alimento para a criança, a gente pergunta o quê? Você gostou? E quando se faz essa pergunta, gostou? O nosso cérebro, ele vai rápido para uma resposta binária. Sim ou não? Porque a pergunta é gostou. Então, a criança já diz, não gostei, eu gostei. E aí, nós eliminamos um processo muito importante da inteligência sensorial, que é, primeiro eu percebo, depois eu identifico, e aí sim eu digo se eu gosto ou não gosto. Que na prática seria, né? Ela provou, e aí, o que você achou? Amargo, doce, azedo? Isso. Né? Ele vai falar assim, é azedo e tal. Tudo bem, mas tudo bem, porque gostar ou não gostar é a terceira etapa. Então, esses são os pilares. Primeiro, perceber, né? Então, perceber, despertar, evoluir, reconhecer, que é identificar, e depois dizer se gosta ou não gosta. Porque gostar ou não gostar é relativo. E pode ser que hoje você goste, amanhã não, também, porque os gostos da gente... É a história, né? Por exemplo, eu há 10 anos atrás tomava café melado, com muito açúcar. E aí, com o tempo, eu fui retirando o açúcar aos poucos. Falava, não, é muito açúcar e tal. Vai usando técnicas. Eu comia uma bolacha super doce. Hoje em dia, eu não consigo nem sentir o cheiro de um café doce, porque o meu paladar muda também, né? Então, muda. O gostar é bem relativo. Pois isso gostar ou não gostar, gosto não se discute. Eu digo que gosto se discute sim, o que não se discute é preferência. E você desenvolve, né? Porque tu desenvolve. E a gastronomia, o mercado, o setor de gastronomia, os profissionais da gastronomia são agentes de transformação da sociedade. Eu falo isso sempre. Por quê? Quantas coisas que foram desenvolvidas, que são oferecidas no mercado, que as pessoas começam a desenvolver o paladar e olha só, e saem dos ultraprocessados. Por quê? Porque começa a ter outras percepções sensoriais diferentes, começa a descobrir. Então, primeiro ponto aí, para como acessar a inteligência sensorial, como é que são meus pilares, né, do trabalho, é esse. É mudar essa programação que está no nosso cérebro, que diante do alimento e bebida, a primeira coisa que a gente diz é gosto ou não gosto. E gostar ou não gostar não diz nada. Primeiro tenho que perceber, depois identificar, e aí dizer se gosta ou não gosta. E aí, como você falou, gostar ou não gostar, às vezes é relativo, depende do dia, depende como é que aquele produto ou aquele ingrediente foi apresentado. Quantas coisas você já provaram e disse assim, nossa, eu gostei tanto disso. Sabia que tem maracujá mesmo, mas eu não gosto de maracujá, mas assim eu gostei, um exemplo. Então, essa é a dinâmica, né, da gastronomia que eu acho fantástica. Assim, ela consegue mudar e transformar as pessoas. Mas, lembrando sempre,
que a gente tem que fazer essa reprogramação mental, né? E eu trabalho, a base da inteligência sensorial é isso. Reprogramar a questão de como que você sente, como que você acessa isso, como que treina o teu cérebro para acessar essas E depois questões. não tem, só que aviso, né? Não tem mais volta. Não tem mais volta. Depois que você entende e começa a fazer o processo de perceber, identificar e aí apreciar, aí você começa a ter o quê? Ampliar a tua memória sensorial. Porque qual é a referência de você identificar? É na tua memória sensorial. Uhum. Se você não gosta, né, fica sempre no não gostar, não prova, não experimenta, a sua memória sensorial vai ficar limitada. E dessa forma você perceber, identificar, e tudo bem se não gostar agora e gostar depois e tudo mais, a sua memória sensorial vai ficar maior, você vai ter mais possibilidades de interpretar e identificar, e você vai ficando cada vez mais aberto a novas experiências, e isso vai vir assim, ó, automaticamente. É um treino, né, Leila? Que nem eu gosto muito de café, por exemplo. Mas quando eu tomava café doce, a única coisa que eu conseguia sentir era o quê? O amargo e o açúcar. Eu não conseguia sentir o gosto do café. Hoje você já identifica um grão que é mais torrado, um grão que não é mais tão torrado, que quando é orgânico. Por quê? Porque você sente o sabor do café. Do café. Tu consegue sentir uma nota, né, quando pega um café especial, que o café não é amargo, né? Ou se ele tem algum algum tipo, esse aqui tem caramelo junto. Tem nota de caramelo, frutado. E é isso que não tem mais volta. Nunca mais você toma café solúvel. Eu brinco assim, ó, que às vezes... Você gosta de café? Gosto, só tem solúvel. Muito obrigada, não consigo mais tomar café solúvel, entende? É por isso que não tem mais volta. É, exatamente. Né? Aí é só evolução. Depois que tu acessa, tu começa a desenvolver E isso é um bom diferencial, viu, gente? Porque vai que alguém vai no restaurante e vocês prova aquele processo, começa a desenvolver porque é treinado por isso, não tem mais volta, virou cliente assíduo, porque você... começou a trabalhar com o seu cliente final mesmo, através dos teus pratos e da equipe treinada, uma experiência diferente de como fazer isso, certo? Fora, a gente vê muito mais esse processo acontecendo, né, Leila? Você vê que quando eu estive em Chicago ano passado, a gente passou lá no Starbucks e eles dão aula para você de toda a questão do café, do ponto de ebulição, de que tipo de sabor isso dá para você. Então, se tem uma ebulição um pouco mais alta, qual que é o sabor daquele café? Ele fica mais, você gosta mais suave, menos suave? É caro isso, e é um processo assim, legal. Eu falei, olha, gente, que bacana essa questão de isso. E eu não tinha entendido que isso era uma questão sensorial. Para mim era uma questão de experiência, com toda certeza, né? De falar ali. Mas é 100% sensorial. Porque comer e beber é uma experiência sensorial. E isso e trazer isso, né? Essa experiência sensorial não precisa ser de coisas muito elaboradas, ingredientes caros, não. É o café. Pode ser o mais simples, um café, né? Um café bem feito. Eu vou fazer isso. Eu sempre comento isso com meus alunos, que o simples é o mais difícil. Porque você encher de tempero, um monte de coisa ali, no final fica uma confusão de sabores que não traz muita coisa. E tu trazer a essência é mais difícil. Mas voltando aqui, o sensorial, a inteligência sensorial, todo mundo tem. Todo mundo tem. O negócio o que eu ensino é acessar. E é uma valiosa ferramenta para o profissional de gastronomia. Porque ele começa a deixar de ser só operacional para começar a raciocinar com a sua inteligência sensorial. Quando você vai criar um prato, não é através da internet que vai pesquisar, porque criação não é pegar um ingrediente e trocar pelo outro. Você começa a criar onde? Na sua mente, fazendo as suas conexões sensoriais. E quanto mais você tiver possibilidades, melhor. Isso eu estou falando da criação. Isso é mais assertivo, então é menos tempo de você fazer teste, fazer outro teste, porque você já vai mais próximo. E se você tiver uma equipe já treinada sensorialmente, já com essa inteligência sensorial já despertada, evoluída, fica mais fácil a comunicação, fica mais fácil entender sensorialmente qual é a experiência que vocês querem dar para o seu cliente, qual é a combinação desejada, qual é a proporção desejada. Isso fica, então você ganha tempo, acelera o trabalho. Em relação às vendas, gente, é fundamental. Quando você
tem muito claro qual é o diferencial sensorial do seu prato, fica muito mais fácil de trazer isso à venda. Uhum. De fazer esse diferencial. Eu estou falando isso, pode ser uma confeitaria, né, com uma fatia de torta, pode ser isso numa padaria, um sanduíche feito com pão de fermentação natural. Uhum. Né? E qual é o diferencial desse pão? Porque esse pão de fermentação natural bem feito, o que vem em cima só agrega, mas a base é muito boa. Uhum. Né? Então, explicar qual é o diferencial dele. Se é o sabor, que tem uma nota mais ácida, mas ele é mais crocante por fora, né? E ele é mais leve também. A leveza. Uhum. A leveza dele. Então, entender também como eu vou levar isso para o meu cliente, essa experiência para o meu cliente, de uma forma que ele consiga entender, objetiva, ser muito floreio. Né? Uhum. Então, dizer, porque tem notas isso, porque tem aromas disso, porque... Não, a pessoa já vai dizer, isso não é para mim. Entender exatamente qual é o diferencial. Saber comunicar sensorialmente. Criar expectativa. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu faço um roteirinho, treino a minha equipe de atendimento e eles vão treinar aquilo, mas sem ter percebido. Então, eles não vão estar convencidos daquela qualidade sensorial. Por isso que é muito importante ter um treinamento sensorial para a equipe de vendas, para que eles não só memorizem um roteirinho de venda, dizer o que eles têm que dizer. Não, eles perceberam exatamente. Eles sentiram. E tudo que você sente, você consegue replicar e falar. Exatamente, porque ele está convencido daquilo. Uhum. Porque ele sentiu aquilo, ele percebeu, ele criou o roteiro. E ele vai apresentar. Porque a equipe toda junto cria já a narrativa. E eles vão apresentar o prato de uma forma muito mais convincente. Porque eles estão convencidos da qualidade sensorial daquele que eles estão entregando. Isso é fundamental. Porque tu consegue perceber quando o garçom está treinado e muito bem treinado nos serviços, na forma de falar, mas sente claramente que o que ele está falando é alguma coisa que ele memorizou. É que uma coisa é padrão de atendimento que segue uma lógica meio óbvia, né? Agora, outra coisa é apresentar prato, que é a estrela, de um modo geral, do modelo do negócio, né? Isso. E às vezes vocês entendem, assim, né, que a Laís trabalha muito bem com isso, que é processo, entender qual é o prato, né, dentro de todos os pratos que vocês têm, qual é o prato que vocês têm ali, ou o produto, que vai ter a melhor margem de lucro para vocês. Exatamente. E como vender esse produto? Sem forçar, sem empurrar. Experiência. Com a experiência sensorial, provando ele, dizendo, essa é a característica. E essa é a metodologia que eu trabalho. Então, a gente faz essa degustação guiada, as próprias equipes elas conseguem perceber e a gente consegue entender. Eles conseguem entender qual seria eu não chamo no roteiro, mas chamo de como descrever sensorialmente aquele prato de uma forma mais assertiva para o teu cliente, né? E ganhando tempo, porque tu não tem tempo de ficar conversando tanto tempo, então, mas é o tempo de dar o atendimento, ser claro, ter clareza no atendimento, ter clareza no que você está falando sensorialmente ali, na descrição, e o cliente conseguir perceber aquilo. Então, você consegue, através das técnicas sensoriais, direcionar e vender o que você quiser. Então, falar sobre o que realmente importa, né? Importa, aí você pode lançar. Agora eu vou vamos dar um foco maior para esse produto que tem uma margem melhor. Agora, nós estamos entrando na época, virando agora outono, por exemplo, né? Normalmente já muda, aí, vê só, muda o contexto do clima e já muda a tua percepção sensorial e a tua expectativa sensorial. Uhum. Né? Nós queremos já saladas, mas com algum elemento mais quente. Isso é sensorialmente, né? Uhum. A gente já começa a buscar novas coisas e aí você eu vou começar a criar um prato para isso, mas de uma forma já na expectativa sensorial das pessoas, que já mudou o contexto de novo, e também como que eu já vou entregar isso. Então, eu consigo levar também até essa questão sensorial de contexto para as pessoas.
que é muito importante, né, Leila? Porque não existe, tipo, você ter um negócio com cardápio único pro resto da vida. Você tem que se reinventar, você tem que ir se adequando com o público, saber trabalhar essa questão verão, inverno, o que que casa dentro dessas questões, lançamentos de pratos novos, porque é o que faz, tipo, a engrenagem ir girando. E vem, né, a inteligência sensorial, ela vem como um grande apoiador no processo como um todo, certo? De como que você trabalha isso com a pessoa que está criando, com a pessoa que está vendendo e com a experiência do cliente final. É um tema super novo, acho que valeria uma conversa gigantesca aqui dentro desses processos, mas eu acho que já fica um pouco mais claro do quanto isso vem. E a gente ainda vai ouvir falar muito disso. É que nem ela falou assim, é uma coisa super nova, mas é um diferencial grande, porque o que as pessoas elas vêm buscando cada vez mais? É justamente isso, a experiência, certo? Eu imagino que daqui a um tempo os próprios restaurantes talvez vão estar dando esse tipo de aula para as pessoas aprenderem a desenvolver a própria inteligência sensorial. Isso vem, já alguns restaurantes já trabalham essa parte de experiência sensorial ao cliente. Apesar que alguns falam que no marketing, né, que é uma experiência sensorial, mas você chega lá e não tem sensorial. Não tem o sensorial, é o óbvio, né? Mas é importante que entendam lá a base. Que todo mundo tem esse potencial. Todo mundo tem essa capacidade de conectar os sentidos com a mente. E todo mundo tem essa capacidade de desenvolver a inteligência sensorial como uma ferramenta para que facilite o processo. Não é para trazer mais processo, mais controle. Não. É para facilitar os processos, para trazer processos, controles mais assertivos, controles mais fáceis. Então, em vez de controlar todos os pontos, qual é o ponto que precisa ser controlado em relação a esse prato? Principalmente aqui, tem que prestar atenção na parte da cocção, na hora da fritura, ou no momento de colocar a proporção de molho. Então, cada um entende isso, que não depende só de uma pessoa. Porque muitas vezes por praça, né? O empreendedor, né, ele fica muito refém. Ele fica refém porque aquele prato só é feito por uma pessoa. Ou de várias, né? De um modo geral. Porque às vezes passa por várias praças até chegar o produto final, né? Mas isso é importante que assim, mas se trocou o turno. Ou se trocou a pessoa. Todos têm que ter a mesma base de conhecimento para saber o que é o importante dentro daquele processo de prato. Exatamente. Então, você ganha primeiro liberdade. Para não precisar ficar refém da cozinha o tempo todo, porque saber que a sua equipe que está ali dentro está treinada, está entendendo sensorialmente como é que é o prato que tem que sair, a sua equipe de venda também. Ganha tempo, que é o bem mais valioso que nós temos hoje em dia, porque acelera assim, o tempo de criatividade sensorial, de desenvolver novos pratos, de ser mais assertivo, reduz as perdas, o retrabalho, né? Então, entender por que aquele prato chegou assim. Eu vou dar um exemplo de uma experiência que tive também com uma empresa. Eles tinham todo um processo redondinho, trabalhavam muito bem com tudo, e eles começaram a ter problemas com reclamação em relação a um prato. E voltava e o processo estava certo. E o que estava pegando era o queijo gorgonzola, que não mudou de fornecedor, mas mudou o queijo. Ele estava vindo muito mais suave, ele não tinha tanta complexidade sensorial através dos fungos ali que dá o sabor. E ele estava muito leve. Então, quando se usava o gorgonzola lá no prato, os clientes diziam assim, não, mas está diferente esse prato. Eu não estou sentindo o sabor do gorgonzola. E aí foram ver, é lá no processo. Então, se houvesse já um cuidado sensorial lá no início... Não teriam percebido antes de chegar na ponta final, que é o cliente para reclamar. Né? Para reclamar. Então, são porque já tem uma atenção diferente sensorialmente. E um outro ponto também é desenvolver novos fornecedores através do sensorial, para não ficar na mão de um só. Então, você consegue fazer toda uma seleção de qualificação de fornecedores e você consegue ter, olha, eu tenho 2, 3 aqui sensorialmente que vão dar as mesmas características para o meu prato final. Então, você também não fica refém de 1 ou 2 fornecedores do... Na verdade, você passa por vários pontos da cadeia ali, trabalhando esses processos sensorialmente falando, né? Para poder chegar lá na ponta final, que é um cliente satisfeito e uma boa experiência. Né?
É um tema bem legal, muito novo, super bacana. E a gente está trazendo, né, Leila, aqui para Joinville, no dia 15 de abril, um curso presencial, gente, falando um pouquinho aí sobre essa metodologia que a Leila desenvolveu e quais as técnicas para você levar a inteligência sensorial para o seu negócio gastronômico. Então, fica o convite aí, Leila. Esse é o primeiro curso de inteligência sensorial aqui em Joinville, região. Eu já tenho mais de 3.000 alunos que já fizeram o curso, que já foram meus alunos. E esse curso, ele tem online, mas ele presencial, com certeza, vocês vão ter uma experiência muito mais aprofundada. E fica o convite aqui, será um prazer poder compartilhar desse conhecimento e vocês podem ter certeza, vocês vão sair de lá transformados, porque para mim conhecimento tem que transformar. E vocês vão sair são 4 horas, e depois dessas 4 horas de curso, vocês vão sair com a inteligência sensorial de vocês muito mais desperta, muito mais evoluída, e vocês vão entender que é para todos, todo mundo tem essa inteligência sensorial. Então, o meu objetivo é ajudar as pessoas a desenvolver ainda mais a sua inteligência sensorial e facilitar a sua vida, né? Ganhar tempo, como eu falei, acelerar os resultados dos seus negócios, vocês terem fortalecer ainda mais a marca pelo diferencial sensorial de qualidade e se destacar no mercado. E como profissional autônomo, também se tornar um profissional diferenciado, né, entendendo como evidenciar a qualidade sensorial do seu prato, dos seus produtos, né, facilitando aí as vendas. Então, a ideia é essa, é poder ajudar. Então, além do muro da universidade, porque eu sempre trabalhei com universidade, sempre no mercado, mas eu acho que conhecimento, ele tem que estar acessível a todos. E a inteligência sensorial, ela é transformadora. E vocês vão, com certeza, ter uma experiência que vai ser muito rica para vocês e ela vai mudar a forma que vocês pensam de desenvolvimento de produto, de criar pratos e principalmente de vender o produto de vocês. Isso vai mudar e vai mudar para muito melhor. Muito bacana. Quem que é o público-alvo, Leila, desse curso? Porque às vezes fica muito vinculado as pessoas acharem que é só o chefe, né? Que é só a pessoa que é responsável por criação de prato, que é muito mais amplo, né? Então, quem é o público-alvo desse curso? Esse curso é voltado para profissionais da gastronomia, né? Cozinheiros, chefes, profissionais da área de confeitaria, sommeliers, sommelier tanto de vinhos, né, como nós temos aqui na região também quem trabalha com queijos diferentes, né, que são os queijistas, trabalhar também com bartenders, né, trabalhar aí na área de coquetelaria, que está muito forte. Então, todas essas pessoas esses profissionais, com certeza vão ter uns resultados muito melhores depois do curso, né? E vocês todos são convidados. Isso vai, além desses profissionais, também quem trabalha diretamente na gestão das cozinhas, é muito importante também, para ter essa clareza de como é importante a equipe estar treinada para isso. Então, fica o convite aqui. Será um prazer, uma alegria poder encontrar vocês e a gente conversar mais sobre inteligência sensorial. O curso acontece, gente, dia 15 de abril, vai ser lá na CDL de Joinville, tá? Então, quem tiver interesse pode entrar em contato pelo direct, por aqui, pelos comentários, que a gente conversa com vocês e explica um pouquinho mais sobre o curso que vai acontecer. Queria agradecer, Leila, a tua disponibilidade de vir contar pra gente aí um pouquinho sobre essa metodologia, sobre esse tema tão novo. Eu tenho certeza que a gente ainda vai ouvir falar muito sobre isso e que cada vez mais vai se tornar um grande diferencial aí para quem tem negócios gastronômicos se destacar e promover uma experiência melhor enquanto negócio. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer aqui estar com vocês e também poder convidar, né, todo o público aqui de Joinville e região, aproveitar esse momento para que participem do curso, né, e que é um curso que lá eu vou ensinar técnicas de uma forma simples e prática para vocês desenvolverem ainda mais a inteligência sensorial e acelerar aí os resultados dos seus negócios.
Muito obrigada, Leila. Obrigada, Leila. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio.